Queridos, a gente vai estar trazendo algo que o Senhor tem gerado no meu coração há algum tempo. Eu tive a oportunidade de compartilhar essa palavra com os homens no encontro que teve lá em Vila Velha, organizado lá pelo Jaque, pelos irmãos. E o Senhor trouxe ao meu coração que isso é algo para a igreja, isso não é algo só para homem, né? Então, não tem nada de novo, irmãos. Não tem nada de novo. Mas para quem não estava aqui no princípio da reunião, o Senhor trouxe algumas palavras assim, de pessoas diferentes sobre o abrir a palavra, o entendimento para a palavra, né? E às vezes a gente tem visto um movimento em vários locais onde a gente está voltando de novo para fundamentar aquilo que é essencial. A igreja, pela influência da cultura, tem sofrido muito nesses últimos dias e está faltando, às vezes, uma fundamentação básica, assim. Então, falar de vida da igreja é um tema bem amplo, bem aberto. Nós vamos trabalhar alguns aspectos disso, né? Ele é muito mais amplo do que vai ter colocado aqui hoje. Mas nós vamos trazer aí alguns aspectos nesse sentido. Então, vamos lá. Começando bem do básico, irmãos. O que é a igreja? Vamos trazer alguns aspectos do que é a igreja. Primeiro texto lá, Colossenses 1:18. Ele é o cabeça... Tá pegando um pedacinho lá, né? Cadê o Lucas? Tá aqui? Tá, vou chegar um pouquinho para cá, só, Luquinha, só para a gente não perder o continuar do texto, por favor. Ou chegar um pouquinho para frente, que aí diminui o tamanho da tela também, será que dá? Se não for atrapalhar. Aí, beleza. Acho que deu, né? Ótimo. Obrigado, querido. Então, eu falo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre todos os mortos para em tudo ter a primazia. Outro texto. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, baseado nesses dois textos aqui, qual é um aspecto que a gente pode tirar do que a igreja é? A igreja é corpo. E o que a metáfora corpo quer dizer? Principalmente dois aspectos. Primeiro que, corpo, nós temos os membros e nós temos uma cabeça. E quem dita o que o corpo faz é a cabeça. Então, a primeira metáfora que a igreja sendo corpo é que ela tem uma cabeça. Ela tem um dono, ela tem alguém que dá a direção, que dá a ordem. Então, a igreja ela é governada por Cristo e unicamente por Cristo. Só Cristo é dono da igreja. Ninguém mais é dono da igreja. Deus usa, obviamente, nós temos aqui presbíteros, temos irmãos que cooperam, que ajudam nesse conduzir, mas o governo da igreja pertence ao cabeça. Porque ele é o único capaz de fazer isso. Não tem homem capaz de conduzir a igreja a não ser o próprio cabeça. Outro ponto. Esse texto de Apocalipse. Então eu vi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitida vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, baseado nesse texto, a gente vê que a igreja também ela é corpo, mas ela é noiva. E assim, uma das principais analogias que há é a própria questão do casamento. Como Cristo sendo o marido e a igreja sendo a esposa. Então, isso mostra que todas as responsabilidades que eu tenho com relação à minha esposa, Cristo tem de forma, obviamente, muito mais completa e muito mais plena sobre a igreja. Então, assim, se eu entendo que eu tenho que me doar pela minha esposa, eu preciso servir a minha esposa, eu preciso me esforçar para que ela tenha mais alívio, Cristo faz isso pela igreja. Ele sabe muito melhor do que nós. Então, quando a gente enxerga a igreja como noiva, nós estamos enxergando que existe alguém que cuida, que zela, que supre. Ele é o nosso suprimento, irmãos. Ele, como o marido, o esposo, o noivo da igreja, ele traz
todas as necessidades que a igreja tem. Então, tudo que nós precisamos está nele. Desde aspectos espirituais, aspectos emocionais, aspectos materiais, tudo que a gente precisa está com o marido, o noivo da igreja. E nós somos noiva. Eu não, nós somos. É uma metáfora do corpo. Entende? Então, ele é o marido. Então, a igreja também é noiva. Outro ponto que eu queria colocar aqui é esse texto de Hebreus. Então, assim, antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, né, Cristo, obviamente, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Aí você pergunta, o que isso aqui tem a ver com a igreja, né? Então, primeiro vamos trazer o entendimento daquela parte ali que está sublinhada. O Filho, que ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Então, fica principalmente com essa parte aqui em mente. Aí vai complementar aqui do outro texto. Mas você vai colocar que, por exemplo, quando a palavra fala, se Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, quando a palavra fala que toda a terra vai se encher da glória de Deus, ela vai se encher de quê? De Cristo. Porque Cristo é a glória de Deus. Quando Jesus foi ser batizado, que o céu abriu, que a pomba desceu e ouviu a voz do céu, então assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo o prazer do Pai está no Filho. Isso é uma coisa que eu sei. Quem está perto de mim deve ter ouvido isso umas 50 vezes, porque isso é uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Sobre o prazer do Pai é o Filho. E nós só vamos dar prazer ao Pai se o Filho estiver em nós. E se nós estivermos agindo através do Filho. Então, ele é isso. Ele é a expressão exata. Ele é a glória de Deus, é Cristo. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. É tudo por causa dele. E aí, complementando agora, o mistério, esse texto de Colossenses, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória no mundo. Então, se Cristo é a glória de Deus, é a expressão exata, o resplendor, é a plenitude da glória de Deus. E esse texto fala que Cristo em nós é o que é? A esperança que haja agora para o mundo. Então, a igreja, através de Cristo, é expressão de glória para o mundo. Então, a igreja também tem a responsabilidade de expressar a glória de Deus para o mundo. E a esperança que o mundo tem é que a igreja faça isso. Não sou eu não que está falando, é o texto. Cristo em vocês. Cristo em vocês é o quê? É a igreja. Em quem Cristo está? Em quem Cristo reside? Na igreja. Então, a igreja, Cristo em vocês, é a esperança que haja glória no mundo. Que haja presença de Cristo. Deus poderia, querido, pela soberania dele, agir por si só. Mas ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu fazer isso através da igreja. E isso precisa trazer para nós um senso de responsabilidade sobre quem nós somos. A igreja é a esperança para quem está lá fora, para quem está perdido, para quem está se perdendo, para quem está caminhando para o inferno. A igreja é a esperança. Não por ela mesma, porque nós mesmos a gente não tem nada para oferecer. A palavra fala que toda a nossa suficiência vem de Deus. Não por nós, mas Cristo em nós. Deus está falando. É a esperança que haja agora no mundo. E mais um ponto. João 1. O verbo estava no mundo,
e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, o qual não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a igreja também é composta por filhos. Esse não era um direito nosso, porque nós somos os gentios, né? Isso inicialmente no Velho Testamento isso era algo exclusivo do povo de Israel. Mas desde antes de haver lei, desde antes de haver povo judeu, Deus já tinha falado em Abraão que a partir da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Não só judeus, mas todas as famílias da terra. Então já havia profetizado que o evangelho chegaria a nós. Mas aqueles que creram, que o receberam, e crer e receber não é simplesmente um ato de levantar a mão, caminhar aqui na frente e receber uma oração. Não. É um ato de você entender a sua necessidade de Deus, de você ser compungido, né? Quando Pedro fala lá em Atos, que ele deu aquele discurso que fala assim, que compungiu a mente daquelas pessoas, ali a palavra quer dizer assim, que a mente deles ficou transtornada no bom sentido, tá? Ficou assim, aquela mente querendo entender o que estava acontecendo ali naquela situação. E eles perguntam, Pedro, o que a gente faz então? E aí Pedro fala, vocês se arrependam, vocês sejam batizados e vocês recebam o dom do Espírito Santo. Quando isso acontece, você é feito filho de Deus. Então a igreja é composta por esses filhos de Deus. E esses são filhos que não foram gerados, nem, como é que está falando aqui? Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O novo nascimento, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele explica isso. Não é o nascimento físico. O homem não precisa nascer de novo no Espírito. Aquele que não nascer da água, do batismo e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ser filho. Então nós precisamos ter essa ideia. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento ao longo da nossa vida. Não só no momento da conversão. Então a igreja é composta também pelos filhos de Deus. Cristo, Deus, não habita mais em templos, não habita mais em estruturas, não habita mais em tabernáculos. Cristo habita na sua igreja, nos seus filhos, né, os filhos de Deus. Então, irmãos, isso aqui é um conceito básico? É um conceito básico. Mas é um básico que ele precisa entrar na nossa vida e gerar em nós um senso de responsabilidade, porque tem um monte de gente lá fora que ainda precisa ser feita filho de Deus. E é nossa responsabilidade. Então, quando isso cai no nosso coração de uma maneira intensa, isso precisa aquecer o nosso coração. Para que a gente possa ver os muitos filhos sendo mais ainda. Então, que isso aqueça o nosso coração, irmãos, para a gente realmente assumir a responsabilidade que nos foi dada. Então, a igreja são os filhos de Deus, né? A trazer aqui no negócio. E como que vive a igreja, irmãos? Assim, também é um tema muito amplo, mas eu decidi focar num ponto aqui. A igreja foi chamada para viver em comunhão. Eu coloquei aqui o significado de comunhão baseado, não é no original não, é no português mesmo, no Aurélio lá. Por que eu fiz isso? Porque principalmente o João Ferreira de Almeida, né, que traduz 90%, 80% das Bíblias que a gente usa, ele escolheu a palavra comunhão para definir algumas coisas. E aí, o que ele estava pensando? Olha o que quer dizer comunhão, pelo Aurélio. Ação ou efeito de comungar, de realizar ou de desenvolver alguma coisa em conjunto. Esse é o primeiro significado do Aurélio. Segundo, harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Identificação, comunhão de pensamentos. E terceiro, participação em comum. Apesar de ser do Aurélio, ela está muito condizente com os princípios da palavra. Então, de acordo com o Aurélio, isso aqui é comunhão. Agora, quando a gente vai para o original, comunhão quer dizer essa palavra aqui. O texto em grego quer dizer koinonia. E bate um pouco as definições. Koinonia quer dizer, primeiro, fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação.
E aqui, a parte que alguém tem em algo, participação. Então, a parte que eu tenho em algo. Então, comunhão é eu ter parte em algo. Eu sou parte de um corpo. Eu sou parte da igreja. Eu tenho uma família. Então, esse aqui é o significado do que é a palavra coinonia, né? Que é a tradução da comunhão nas nossas versões. Faltou o último, desculpa, que é muito importante, diga-se de passagem. Relação, comunhão, intimidade. Talvez a mais importante, né? Os três ali. Comunhão é isso. Relação, comunhão, intimidade. E tem um texto de João que ele nos ajuda a entender de forma prática o que é comunhão. Vamos ler ali. A mensagem aqui dele, né, de Cristo, ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que a gente pode tirar desse texto aqui? Deus é luz. Não há treva nenhuma em Deus. 2, é impossível manter comunhão com Deus se nós estamos andando em trevas. Se nós estamos vivendo uma vida de aparência. Se nós estamos mostrando uma coisa que nós não somos. Porque a luz, quando ela entra, ela clareia tudo. Não fica nada oculto. Quando você acende a luz do quarto, você vê o quarto inteiro. Então, esse sentido aqui, queridos, quando falam que é impossível manter comunhão de Deus e estar em trevas, e que se nós vivemos uma vida aqui e outra vida fora, não há comunhão com Deus. Deus nos chama para a luz. E o terceiro ponto, a comunhão com a igreja só é real, só existe se nós estivermos na luz. Então, baseado nesse texto, de uma forma muito prática, João explica que comunhão não é só um ajuntamento. Não basta nós estarmos juntos. Não basta nós nos reunirmos, estarmos no mesmo lugar, né, batendo um papo, comendo uma carne, enfim, fazendo qualquer coisa que seja. Se não está havendo luz. Então, para a comunhão existir, precisa haver luz. Então, quando eu estou no meio dos meus irmãos, quando eu estou vivendo em comunhão, eu permito que os meus irmãos conheçam quem eu sou, tanto nas minhas qualidades, quanto nas minhas mazelas, nos meus defeitos. A igreja é um lugar que eu posso expressar quem eu sou sem receio. Eu posso mostrar as minhas debilidades, porque aí ela pode fazer o papel dela na nossa vida. Deus colocou papéis muito específicos com relação à igreja. E a igreja ela tem esse chamado para ser um discipulado de Cristo, um na vida do outro. Perdoai-vos uns aos outros. Exortai-vos mutuamente uns aos outros também. E a gente às vezes usa a palavra errada porque exortar não quer dizer corrigir. Exortar na essência quer dizer animar. Admoestar quer dizer corrigir, tratar. Então quando eu falo assim, exortai-vos uns aos outros, fala assim, se animem uns aos outros. Se o seu irmão está com um problema, está cabisbaixo, está desanimado, está vivendo alguma situação complicada, anima ele, exorta ele nesse sentido. Então é um para a vida do outro. Então quando há luz, essas coisas podem acontecer, mas quando há trevas não acontece. Porque a não ser que Deus pode fazer isso de forma assim, menos rotineira, mas às vezes ele dá uma palavra de revelação que mesmo que você não fala, alguém vai conhecer, alguém vai saber, vai trazer. Mas essa não é a forma que Deus faz rotineiramente. Rotineiramente, Deus prefere usar a igreja para ministrar e para cooperar com a própria igreja. Só que para que isso aconteça, precisa haver luz nos relacionamentos. Precisa haver verdade nos relacionamentos. A gente precisa sepultar a nossa reputação, aquilo assim, que eu desejo que os outros pensem de mim, e mostrar quem eu realmente sou. Aí é tratamento. Aí é vida fluindo. Aí é comunhão verdadeira. Amém?
Senti um amém, tá meio fraquinho esse amém, mas vamos lá. É um desafio mesmo, irmãos, eu concordo. Então a igreja é onde eu sou conhecido profundamente, não preciso criar imagem, é onde eu me relaciono com intimidade e intencionalidade com a minha família. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui, irmãos, que o dia que essa ficha caiu na minha mente, mudou muito a forma de eu ver e da forma que eu me lançar com relação à vida da igreja. Tem um texto, ele não está aqui, estou lembrando dele agora, que Jesus está pregando dentro de um lugar, está compartilhando uma palavra dentro de um lugar fechado, e alguém chega para Jesus e fala assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele vira e fala assim, quem são meus irmãos e minha mãe? Aí ele já responde, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então o que Jesus está fazendo nesse texto, queridos? Ele está colocando a família, não me bata não, por favor. Ele está colocando a família da fé no mesmo nível de importância que a família do sangue. Porque quem estava lá fora eram os irmãos de sangue de Jesus. Eram os filhos de Maria. Era Maria e os outros filhos dela. Os irmãos de Jesus de sangue. Mas ele está falando que não são só eles que são os irmãos de Jesus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, quando a gente usa assim, a gente precisa parar de chamar uns aos outros de irmão como um bem cristão. Mas a gente usar isso de uma maneira que signifique algo realmente para a nossa vida. Porque quando eu ando na luz, quando eu divido vida, quando eu permito ser tocado, eu permito ser conhecido, a luz entra. E às vezes a gente fica patinando na nossa vida cristã muito tempo, porque a gente ainda está preocupado com a nossa reputação, com a aparência que a nossa vida tem. E às vezes tem cheio de... A gente estava compartilhando esses dias no grupo caseiro, é algo que eu ouvi de um irmão falar que eu achei muito interessante, que é sobre a purificação da prata. Aí um irmão contando que o pai desse irmão era dentista, e naquela odontologia mais antiga, se fazia a purificação da prata para fazer o dente mesmo de prata, para colocar mesmo na boca das pessoas. E ele estava falando que ele via, né, quando ele era criança, ele falou que ele via essa cena, que o pai dele pegava e colocava a prata dentro do cadinho, né, que é um recipiente lá com a forma, e ele colocava no fogo. E aí ele falou assim, quando você olhava para aquela prata, ela aparentemente estava normal. Mas aí conforme o fogo ia aquecendo o cadinho, aquela prata começava a entrar em convulsão, ela começava a tremer, e aí começavam a sair um monte de impureza lá do interior daquela prata. E ela começava a sair. E aí, qual a relação que ele faz nesse sentido? Que o nosso coração tem impurezas que nós precisamos deixar vir para fora. Irmãos, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando isso entra na nossa cabeça efetivamente, que essa chave vira, a gente começa a estar menos preocupado com a nossa imagem e mais preocupado com a vida da igreja. Mais preocupado com a intensidade, com a intencionalidade. De poder não chegar para mim com liberdade e poder ser cooperador do Senhor na minha vida. Entende? Então a vida da igreja ela é muito mais do que simplesmente um ajuntamento. Deus não nos chamou para estar aqui só uma vez por semana. Isso faz parte, nós vamos ver isso aqui também, é importante. Mas é muito mais do que isso. É uma vida de comunhão, de intimidade, de proximidade, de reconhecimento real. De nós sabermos quem um ou outro é, nós sabemos, claro que a gente não vai conseguir, irmãos, ter o mesmo nível de profundidade nas relações com todos, porque nós somos muitos. Mas a igreja não faz isso, nós temos vários irmãos que se relacionam com vários irmãos. E aí nós vamos ter, o próprio Cristo tinha aqueles que eram mais próximos. Dentro do que a gente vê na palavra, tinha aproximadamente uma multidão de 500 pessoas que seguiam a Jesus. Que foi quando ele retornou ressurreto, foi para quem ele apareceu. Tem um texto na palavra que ele apareceu para a multidão de aproximadamente 500 pessoas. Então, você tinha essa multidão que era, de uma certa forma, mais próxima de Jesus. Dentro desses 500, tinham 70, que foram 70 que Cristo escolheu para serem enviados naquelas missões que ele promoveu.
Dentro dos 70, havia os 12, que foi quem ele escolheu para ser os apóstolos, que eles vão estar mais perto. Dentro dos 12, havia os 3. Havia Pedro, Tiago e João, que foram mais próximos ainda do que os outros 9. E dentro dos 3, havia um, que é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Aí eu pergunto, irmãos, Jesus tem predileção? Jesus tem prediletos? Será que Jesus prefere mais um do que o outro? Então por que um era mais próximo e o outro menos próximo de Jesus? Porque um queria estar mais perto. E o outro não queria tanto quanto aqueles. Então é o nosso desejo por ele que vai nos fazer mais ou menos próximos dele. Porque ele não tem prediletos. Ele mesmo falou assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscar e achareis. Todo que pede, recebe. Não tem restrição, irmãos. A única restrição que existe é a nossa própria limitação que a gente coloca. Se a gente está limitando a nossa relação com Deus, nós vamos ter a limitação, não da parte dele, mas da nossa. Entende? Então a igreja é esse lugar que nós devemos viver com essa clareza, com essa luz, onde as nossas impurezas podem vir para fora. E a igreja vai ser instrumento da parte de Deus para cooperar para que essa obra seja completa na nossa vida. E aí, irmãos, dentro disso eu pergunto, você está vivendo em comunhão? Você vive ajuntamentos ou você vive em comunhão? Essa é uma coisa que eu queria que se ficasse na nossa mente. O que nós estamos vivendo? Nós estamos aqui participando das reuniões, participando do grupo caseiro, mas a vida está fluindo. Eu tenho coisas ocultas no meu coração que meus irmãos não conhecem, que eu estou guardando aqui num compartimento, eu estou limitando isso, ou eu estou deixando a luz entrar. Então que a gente possa meditar um pouquinho dentro disso. E aí, irmãos, a palavra fala sobre algumas porções da comunhão. Eu vou citar 3 aqui, hoje com os irmãos. A primeira é a comunhão com a Trindade. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso aqui. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos chamados para a comunhão com o Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então nós fomos chamados para ter comunhão com o Espírito Santo. Agora, João, o que era desde o princípio, 1 João, a epístola, o que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos próprios olhos e que contemplamos com as nossas mãos, e que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós vimos e dela damos testemunhos, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então temos textos que mostram aqui que nós somos chamados para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com o Filho e para ter comunhão com o Espírito Santo. Essa primeira porção, irmãos, ela é fundamental. Porque se não há comunhão com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, não vai haver comunhão com a igreja. Não tem como isso acontecer. Porque não tem como nós não termos relacionamento com eles e temos relacionamento, assim, nós vamos ter relacionamentos superficiais, humanos e só. Nós não vamos ter comunhão com a outra, a não ser que haja comunhão com a Trindade. E como que eu desenvolvo essa comunhão com a Trindade? Jesus ele dá a instrução lá no Sermão do Monte. Ele fala assim, quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto te recompensará, te dará a recompensa. Então
a comunhão com a Trindade, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, se dá em nós dedicarmos tempo a eles. E tempo só a eles. Então, Jesus está dando uma recomendação para as pessoas, olha, não fiquem como os fariseus, que eles querem ser vistos. Mas faz o seguinte, você vai, abre a sua porta, entra no seu quarto. E lá, você busca o seu pai, ora o seu pai, que está em secreto. E ele vai ver, e ele vai te recompensar. Que recompensa é essa, irmãos? Qual a recompensa de buscar o Senhor? Ele é a própria recompensa, irmãos. Vida de Cristo é a recompensa. Comunhão com Ele é a recompensa. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida do homem é Deus entregar o homem a Ele mesmo. Tem texto que fala que Deus entregou as suas próprias vontades. Então, uma tragédia que pode acontecer na vida do homem é Deus entregar o homem a Ele mesmo. Que aí está rompida a comunhão com Deus. Isso é a maior tragédia que pode acontecer na vida do homem. Então, para que haja comunhão com a Trindade, nós precisamos dedicar tempo em oração, conhecendo o Senhor. Nós precisamos dedicar tempo na palavra, conhecendo a palavra. Não o texto, nós falamos isso aqui, não o texto especificamente, só. Porque nós somos chamados para uma aliança não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós precisamos ir à palavra, mas essa ida à palavra precisa ser regada por uma ação do Espírito Santo. Senão vai ser simplesmente letra. E letra mata. A ortodoxia, a doutrina, a teologia pura, sem uma ação do Espírito Santo, ela mata. Então nós precisamos colocar a doutrina é muito importante, irmãos. É muito importante que nós conheçamos a doutrina, nós conheçamos a palavra. Mas para que isso seja algo relevante na nossa vida, precisa ser regado por uma ação do Espírito Santo. Porque senão é impossível a gente transformar a doutrina em algo vivo, em algo prático na nossa vida. Se o Espírito Santo não... Porque nós não temos capacidade, irmãos. A lei está aí para provar. Houveram 2000 anos de lei praticamente ali. E eu estava falando que a lei nunca conseguiu justificar homem nenhum. Porque se o homem pecasse e deixasse de cumprir um mandamento da lei, a palavra fala que já tinha sido culpado em todos. Então a lei está aí para mostrar que você se basear principalmente na letra, você não vai conseguir. Mas como nós fomos habilitados para uma nova aliança de espírito, aí não nós, o Espírito através de nós nos capacita a transformar a palavra em algo real na nossa vida. Em vida realmente. E é o que impacta as pessoas. E aí, só aí, eu consigo viver na prática a palavra. Aí eu consigo, quando eu sou desafiado a dar a minha outra face, na minha natureza não ia fazer isso, irmãos. Mas o Espírito nos conduz a isso. Porque eu estava conversando com casais um tempo atrás, a gente estava falando assim, o que vai me segurar numa discussão com a minha esposa, de falar uma besteira com ela, não é a minha capacidade, é o Espírito. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, quando eu estou para falar uma besteira, estou para me irar e vou me falar alguma coisa que eu não deveria, o Espírito vem e me segura. E isso eu não sou capaz de fazer por mim mesmo. Eu posso fazer assim todas as estratégias, programar a minha mente, mas eu posso até conseguir por um curto período de tempo. Mas se o Espírito não estiver regando isso não vai acontecer. Porque a palavra precisa ser regada pelo Espírito. Então, precisamos muito conhecer a palavra. Os profetas falavam assim, o meu povo sofre porque eles faltam conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra. Mas precisamos entender que junto com a palavra, precisa ter o óleo, precisa ter o azeite, precisa ter o Espírito ali. Senão, vai ser um livro como qualquer outro que a gente lê. Não vai ser a palavra transformadora de Deus na nossa vida. E as outras duas porções da comunhão que a gente vai citar, elas estão baseadas um pouco nesse texto aqui, que aí é mais voltada para a igreja especificamente. E vamos lá, esse texto é o texto da igreja primitiva, a gente vai falar muito mais dele semana que vem. Mas fala assim, perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Aí essa parte que é a principal. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então esse texto mostra que a igreja estava diariamente reunida no templo e nas mesas, nas casas, partindo pão. E aí dentro disso aqui, nós temos... desculpa, só queria voltar numa coisa que passou despercebida aqui. Nesses, quando ele fala a palavra unânime ali, eles perseveravam unânimes no templo. A palavra unânime quer dizer com uma mente, de comum acordo. Então, quando eles estavam perseverando ali, nessa comunhão, no templo, nas casas, eles estavam fazendo isso de forma unânime, ou seja, com uma mente, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo e de comum acordo. Estando todos querendo ir para o mesmo lugar. E aí, baseado nesses textos, então, a gente tem mais duas porções da comunhão. A gente fez a primeira comunhão com a Trindade, a segunda é a comunhão com os santos na Assembleia, na reunião dos santos. O texto fala que eles perseveravam diariamente no templo e nas casas. Então, vamos ver alguns textos aqui que vai trazer um pouco mais de embasamento sobre isso aqui. Eles estavam lá, na verdade, irmãos, falando que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, eles estavam buscando colocar em prática aquilo que os apóstolos tinham recebido do próprio Cristo. A doutrina dos apóstolos era a doutrina do próprio Cristo. A palavra fala que quando Cristo ressuscitou, os 40 dias que ele esteve aqui na terra, ele estava ensinando ali. Então, ele pegou os 12 ali e formou a doutrina, os 11, na verdade, né? Que Matias não tinha entrado ainda. Então, os 11 ali formou a doutrina. Então, a doutrina que esse povo estava vivendo, que eles estavam perseverando na vida, era o que o próprio Cristo tinha acabado de passar para os apóstolos. E aí, então, vamos lá, falando sobre a reunião da igreja. O que fazer, então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e outro ainda faz interpretação, que seja tudo feito para edificação. A palavra ali, reúnem, só para a gente entender, essa é a palavra do grego ali que eu não vou usar pronunciar, mas, quer dizer o seguinte, reunir-se, juntar-se em assembleia. Então, esse texto, ele está falando da Assembleia dos Santos. Ele está falando da reunião da igreja. Ele não, o foco aqui o ensino que está sendo trazido aqui é para a reunião dos santos, é para a Assembleia. Então, ele fala que quando a gente está junto, que a gente tenha salmo, que a gente tenha ensino, que a gente tenha revelação, línguas, todas essas coisas. Eu só queria colocar trazer um ponto aqui, que um dia eu estava meditando nesse texto, e o Senhor me falou muito sobre o Salmo. E eu estou estudando o livro de Salmos. Né? Então, o livro que eu estou lendo atualmente, estudando a palavra, é Salmos. E quando eu vejo, assim, o que acontece ali no livro de Salmos, eu vejo que os Salmos são basicamente expressões do coração. Então, eu vejo assim, quando Davi, o Asaf, ou os filhos de Corá, quem quer que seja lá o autor do Salmo, que ele está irado, que ele está indignado, o Salmo fala assim, Senhor, vai lá e quebra o dente do meu inimigo. Ele é sincero. Quando Davi está depressivo, ele mostra o estado depressivo dele. Ele fala, Senhor, por que você se esqueceu de mim? Por que você está tão longe? Por que você não está atendendo a minha oração? Ele entra naquele estado depressivo. Quando ele está alegre, ele fala o que a gente cantou aqui hoje, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servir ao Senhor com alegria. Então, os salmos, eles são expressões do coração. Eles são expressados de forma poética, sim. Mas eles são algo que a gente vê quando a gente vai lendo os salmos, que vem do interior do coração do autor ali. É o que ele está sentindo naquele momento.
E é interessante quando a gente pega os Salmos, principalmente Davi, e vamos aplicando ele às épocas, os períodos da vida dele, a gente vê que faz muito sentido. Tem Salmos que falam quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele mostra aquela angústia, aquele medo de Saul encontrar ele. E ele clama ao Senhor de uma forma desesperada. Então, quando Davi já errei, um outro momento, quando a arca está chegando em Jerusalém, tem um salmo que é ligado a esse momento, então Davi está exultando. Então ele vai expressando o coração. Então, quando nós estamos juntos, isso deve acontecer, irmãos. O nosso coração deve expressar aquilo, porque isso faz parte da vida da igreja. Se eu estou angustiado, eu falo, irmãos, orem por mim, eu estou angustiado. Se eu estou alegre, eu vou celebrar, eu vou cantar, eu vou dançar com os meus irmãos. Então, essa expressão do coração, quando o Senhor mostrou isso, o salmodiar, é eu expressar aquilo que está no meu coração. Seja alegria, seja tristeza, seja angústia, seja depressão, qualquer coisa que seja, irmãos. A igreja está aqui para fazer esse papel de alegrar junto ou de chorar junto, ou de animar. Então, assim, que a gente possa praticar isso com mais frequência aqui no nosso meio. Eu trazer o meu coração para a igreja. Claro que tem coisas mais específicas, irmãos, que é mais prudente você tratar de forma mais privada, mais separada. Mas existem coisas que nós podemos trazer aqui e a gente permite que a igreja toque na nossa vida. Irmãos, quando você está numa situação que você pede oração e que vem cá, a gente põe a mão e ora, a gente sai renovado, querido. Parece que a nossa energia enche de novo, assim. A situação não muda não, mas o nosso coração muda. Então a gente pode ter outra disposição para encarar o que a gente já vinha encarando. E é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer necessariamente, toda vez, mudar a situação para o nosso benefício. Ele quer mudar o nosso coração. Ele não quer tirar, às vezes, a aprovação. Porque Tiago fala, e nós estamos estudando Tiago no grupo caseiro, ele fala assim, tente por motivo de grande alegria de passardes por muitas provações. Porque a vossa aprovação, uma vez confirmada, vai gerar perseverança. Essa palavra perseverança, no original, também pode ser traduzida por constância ou estabilidade. Então, um dos motivos que a gente passa por dificuldade é que a gente saia dessa montanha-russa. Estou bem com o Senhor, estou mal, estou bem, estou mal. A aprovação traz estabilidade. Mas quando vem a aprovação, qual é a nossa primeira atitude natural? Me livra dela, Senhor. Tira ela daqui. Mas às vezes a gente tem que entender se é isso que o Senhor quer. Às vezes o Senhor muda as circunstâncias. Às vezes não, às vezes Ele quer mudar o nosso coração. E se a gente não tiver um coração atento, as coisas passam e a gente não permite que a obra que Deus quer que seja feita no nosso coração aconteça. Então a gente tenha essa graça e esse discernimento de entender quando Deus quer mudar a circunstância ou quando Deus quer mudar o nosso coração. Porque a mudança do coração, a igreja orando, trazendo essa energia, esse ânimo novo nosso, muda completamente a forma que a gente encara a aprovação, qualquer que seja a aprovação que a gente está passando. E aí outro texto aqui que fala sobre isso, ó, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus de novo, ó, com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração. Então isso aqui é uma porção que a gente vai vendo assim, que realmente mesmo aqui, num grupo maior, o Senhor deseja que haja liberdade. Que os corações possam ser vistos de quem nós realmente somos. Então que nós possamos fazer isso aqui, irmãos. Se nós estamos alegres, vamos expressar alegria. Se nós estamos tristes, vamos expressar nossa tristeza e pedir ajuda. Quebrar nosso orgulho. Amém? Vamos lá. E essa porção da comunhão, irmãos, da reunião do corpo, do encontro, né, da assembleia, ela é tão importante por quê? Porque aqui o foco é haver uma edificação coletiva. O Senhor deseja que na reunião dos santos todos sejam edificados. Por isso que quando Paulo fala lá em Coríntios, que se alguém fala em língua e não tiver tradução, que faça o quê? Melhor fazer o quê? Quer ficar calado. Por quê? Quem fala em línguas, Deus fala para edificação
própria. Então, assim, o que o Senhor quer na reunião é uma edificação coletiva. Então, se vai ter língua, mas não vai ter tradução, não vai ter edificação coletiva. E o Senhor quer edificar o corpo nesse encontro aqui. Então, assim, o nosso objetivo é todos sairmos daqui edificados. Todos sairmos daqui alimentados. Todos sairmos daqui supridos. Pela palavra, pelo louvor, pela comunhão. Por um abraço. Às vezes o que precisa é um abraço, irmãos. Eu estava falando esses dias com os irmãos lá. A gente não precisa de ter uma palavra de revelação e sabedoria para tudo, não. A gente pode levantar e orar para o irmão, abençoar a vida dele, não tem problema. Deus não precisa ministrar, falar algo audível, assim, trazer algo na sua mente, uma revelação, para você ir até alguém e orar. Nós podemos ter a prática de fazer isso rotineiramente. Porque às vezes, mesmo você não recebendo isso, Deus vai usar o que você tem para falar, para às vezes ser específico em algo que o seu irmão precisa ouvir. Então a gente possa ter essa prática de a gente ir até uns aos outros. Dá um abraço. Às vezes o seu irmão precisa só de um abraço, irmão. Às vezes não precisa nem de uma palavra. Ora, abençoa a vida dele. Nós não precisamos de palavra de sabedoria e revelação para fazermos isso. Quando ela vem, ela é mais completa ainda. Glória a Deus que aconteça muito mais isso no nosso meio. Mas, independente disso, ore, abençoe, impõe as mãos. Fala, irmão, eu te amo. Às vezes só você fala para o irmão, eu te amo, meu irmão. É o que ele está precisando ouvir naquela noite. Então vamos permitir que nós sejamos instrumentos do Senhor na vida dos nossos irmãos. Então é uma porção muito importante, irmãos, essa porção da reunião, do corpo. A gente não deve negligenciar ela. Porque o que Deus tem aqui é diferente do que Deus tem nas outras porções. E eu falo assim, que vamos fazer 3 porções aqui hoje. Elas são complementares, elas não se substituem uma à outra. Então, se nós estamos deixando de ter alguma delas, nós vamos ser limitados em alguns aspectos da nossa vida. Porque a comunhão com a Trindade, ela é diferente, o propósito é diferente do que nós estamos aqui. E assim, eu não vou, por exemplo, se eu estou em comunhão, mas eu não estou aqui, eu estou deixando de receber algo aqui. E ela não é substituível. Eu não substituo isso aqui com o meu tempo de intimidade, e eu não substituo meu tempo de intimidade com isso aqui. Elas não se substituem. Elas se complementam. Então, para que haja plenitude, nós precisamos exercitar todas elas. Então, é por isso que eles estavam perseverando diariamente nisso. Mas eles faziam isso tanto nas casas quanto juntos. Por quê? Porque eles entendiam que existia uma porção para casa e outra porção para um encontro. Então isso mostra, irmãos, que esse tempo aqui nós precisamos dar mais valor. Porque existe algo da parte do Senhor que vai ser revelado aqui. Outra parte vai ser revelada lá no secreto. Outra parte vai ser revelada nas casas. E se nós estamos abrindo mão de alguma delas, nós vamos ser limitados. Amém? Vamos continuar aqui então. Vamos lá. Esse texto de Deus fala assim também, cuidemos de animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar, palavra lá do grego original, reunião em lugar, assembleia. Esse texto também está falando especificamente da assembleia reunida. Então assim, eu vou no grupo caseiro, eu vou no grupo nas casas. Não, esse texto, o foco dele é a assembleia. É a assembleia dos santos reunidos. Então quando ele fala, não deixe de congregar, não deixe de estar aqui com o corpo, irmãos. Não se engane achando que você vai substituir o que Deus vai fazer aqui em outras porções. Não vai. Você pode até receber lá, mas você vai deixar de receber aqui. Porque é diferente a porção de Deus. Amém? Então vamos estar atentos a isso aí. Então falamos comunhão com a Trindade, comunhão com os santos na reunião da igreja e a terceira, comunhão da mesa, que aí é o partir do pão. Então essa terceira e última parte, irmãos, é onde eu pratico com mais intensidade a luz que nós falamos aqui nas relações.
essa luz nas relações, nós vamos praticar principalmente na mesa. Quando eu falo mesa, o que quer dizer a mesa? Comer junto no contexto da palavra era uma coisa que você fazia com quem você tinha intimidade. O partir o pão ali é coisas que você faz com os mais próximos. Então, essa é a ideia. Então, é algo mais separado, é algo mais privado ali. Então, isso aqui é onde eu tenho a oportunidade de trazer a luz com mais intensidade. É onde a gente desenvolve realmente os nossos vínculos. Onde a gente aumenta a nossa intimidade, né? Onde a gente, assim, consegue, assim, com menos dificuldade, às vezes, né? Com mais facilidade, que não existe isso, mas com menos dificuldade, expor as nossas debilidades. E aí nós podemos ser pastoreados, podemos ser tratados. E não há um homem nessa terra, meu irmão, que não precisa ser pastoreado. Todos os homens nessa terra precisam ser pastoreados. A gente fala, mesmo os presbíteros estão pastoreados. Porque são homens, têm as suas necessidades como qualquer um de nós. Então, irmãos, realmente é esse lugar onde a vida está sendo compartilhada, né? Onde ela está sendo conhecida. Então, esse texto mostra, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como um precioso óleo sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes do Senhor. Sião, desculpa. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida. Então, quando há essa comunhão, quando há os irmãos vivendo unidos, Deus despeja bênção. E não é assim, irmão, a bênção aqui é bênção, que nós somos abençoados com Cristo, né? Em toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, irmão. Então, quando nós estamos juntos, quando há essa comunhão, a bênção sendo compartilhada, a vida de Cristo sendo compartilhada, a transformação acontecendo, arrependimento contínuo sendo gerado. Então, isso gera vida. Então, essa vida que ele está falando ali acontece quando nós estamos juntos, próximos. Outro texto aqui, é também onde a gente pratica o perdão. A comunhão da mesa. O primeiro ponto é a comunhão da mesa, é onde Deus ordena bênção e vida. A comunhão da mesa também é onde a gente pratica o perdão. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, na mesa é onde há o dar e o receber perdão. E eu creio que isso, irmãos, o perdão na plenitude é algo que nós precisamos praticar. Porque se a gente não pratica, a gente fica muito limitado na nossa vida espiritual com o Senhor. Se nós deixamos aquela raiz de amargura, de rancor entrar no nosso coração, aquilo vai consumindo a gente. Como? Corrói, exatamente. E uma característica do perdão, irmãos, é que ele aproxima as pessoas. Eu falo, se você está na dúvida de se você perdoou ou foi perdoado, verifica se você está mais próximo ou não. As situações que eu já pedi perdão, eu vi que depois daquilo ali parece que eu fiquei mais próximo ainda da pessoa. Uma vez que aquela situação foi resolvida, parece que nós ficamos ainda mais próximos. É liberdade. Porque isso é intimidade. Isso é o que acontece com família. Família é isso, irmãos. Família se desentende às vezes. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, às vezes, muito pequenininho ainda, mas às vezes já rola uma dificuldade entre eles. Mas mesmo adulto, família se desentende, bate boca, enfim, fala coisa que se arrepende, mas depois volta e reconcilia. E a tendência que nós vemos na palavra é o perdão. Uma vez que ele acontece genuinamente, ele aproxima. Então, irmãos, Jesus fala para nós sermos abundantes no dar perdão. Quando ele fala 70 vezes 7, ele está falando uma metáfora. Não é para você fazer isso 470 vezes por dia, não. É porque não tem limite. Não tem limite de perdão. E o perdão, nós não fomos facultados o direito de escolher dar ou não. Se nós estamos em Cristo. Quando é o nosso ventre que nos governa, aí eu escolho não dar perdão.
Agora, se Cristo está, se o Filho está em nós, como nós fomos perdoados, nós também perdoamos. É isso que o texto está falando aqui. Porque o nosso destino, todos nós, sem exceção, era inferno. Para falar que nós éramos colocados como inimigos de Deus. Nosso destino era o inferno. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele providenciou a salvação. Ele providenciou o perdão através de Cristo. Então, se nós que estávamos destinados ao inferno, uma perdição, um castigo eterno, fomos perdoados e hoje estamos caminhando com Cristo rumo a uma vida eterna, então quanto mais coisas dessa vida aqui, é muito menor do que nós somos. Qualquer coisa que seja, por mais complicado que seja, é muito menor do que o perdão que nós recebemos da parte do Senhor, através de Cristo. Então, que haja abundância de perdão nas relações, queridos. E se o Senhor te revelar nessa noite aqui que você precisa fazer isso, não perca tempo. Se o Espírito Santo está trazendo algo no seu coração, de alguma pendência, resolva. Em nome de Jesus. Não deixe que isso corrói o seu coração. Porque o Senhor quer que a gente já tenha pressa em resolver essas coisas. Para que haja liberdade no corpo dele, para que a igreja possa fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Também na comunhão da mesa é onde nós amamos e honramos verdadeiramente. Então aqui o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Então nessas relações próximas, a gente ama, a gente serve, a gente dá a honra, para falar quem honra, honra. Vamos honrar quem vai ser honrar. Mas é um detalhe que eu queria colocar também, irmãos, que a palavra fala muito sobre a honra, que é algo bom. Deus considera isso algo bom nós honrarmos uns aos outros. Mas a nossa preocupação, ela deve ser em dar. Se nós estamos preocupados em receber a honra, aí tem alguma complicação no nosso coração. Porque tem um texto que fala assim, tudo que façamos para Deus e não para os homens. Se eu estou esperando ter honra de alguém por algo que eu faço, eu não estou fazendo para ele. E Jesus, quando ele faz esse texto que a gente citou aqui também sobre as várias passagens que ele fala no Sermão do Monte, ele fala que quando eu estou na expectativa de coisas terrenas, eu já recebi a recompensa por aquilo. Ele fala isso na própria oração, e quando o fariseu fazia isso de forma pública, ele já tinha recebido a recompensa. Qual é a recompensa que ele queria? Um reconhecimento. Todo mundo vendo ele ali, Jesus está falando assim, olha, já recebeu o que você queria. Agora você não tem nada eterno para receber. Quando você jejua, eu estou falando também, quando você jejuar, o pessoal fica com aquela cara, não, estou jejuando, com aquela contristada, querendo mostrar que estava jejuando e estava debilitado por causa disso. Jesus falou assim, quando você jejuar, você lava o seu rosto. Você tem uma cara boa, levanta para que ninguém precisa saber que você está jejuando. Por quê? Eles queriam reconhecimento. Quando você der uma oferta, a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Você não precisa sair cantando para todo mundo que você deu uma oferta, querido. Por quê? Quando você faz isso, você está na expectativa de uma recompensa terrena. E Jesus falou, você vai receber a recompensa terrena mesmo, se você quiser. Mas só ela. Você não vai receber a recompensa eterna. Porque a recompensa eterna é para quem faz as coisas para Ele. Então, irmãos, quando a gente fala sobre a honra, devemos dar muita honra, mas que a nossa preocupação seja em dar. Se a gente receber, amém. Se a gente não receber, amém do mesmo jeito. Eu não faço pela honra. Eu não faço pelo reconhecimento. Eu faço pelo Senhor. Mas se você faz pelo Senhor, provavelmente você vai receber honra. Que Paulo fala isso. Mas isso não pode ser a nossa motivação. Então, que nessa comunhão, irmãos, nessa comunhão da mesa, a gente seja livre para amar e para honrar os nossos irmãos. Porque isso também gera vínculo, gera vida e gera proximidade. E também é onde a gente serve uns aos outros, na comunhão da mesa. Então, assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Deus deu dom, irmãos, para cada irmão aqui. Não tem ninguém aqui que não tenha dom. Pode não ter descoberto ainda. Mas pode ter certeza, se você cavar, você vai descobrir o dom que Deus te deu. E aí ele está falando aqui,
sirva, use esse dom. Se você já sabe, já começa a usar. Se você não sabe ainda, empenhe-se em buscar. Paulo fala para a gente buscar os melhores dons. Os melhores dons não é uma questão de ter um dom melhor ou pior do que o outro. É o que você vai ser útil no meio do corpo. O melhor dom é aquele que você entende uma necessidade e você vai se lançar naquilo ali. Ele vai ser útil para o corpo. Então, se você já descobriu, aplique. Se não descobriu ainda, vá ao Senhor. De qualquer forma, use isso para o serviço. Irmãos, se tem uma coisa que expressa vida da igreja, é serviço. Serviço expressa amor. Então, que a gente seja também livres, a gente não se poupe no serviço. Quanto mais a gente vai recebendo de revelação da parte de Deus, mais a gente deve ter essa disposição de se lançar ao serviço da igreja. E também é onde a gente consola uns aos outros, irmãos, a porção da mesa, né, da intimidade. 2 Coríntios 13, ó, quanto aos mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se. Consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e que o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandaram saudações. Então, Paulo está falando aqui para os coríntios, se consolem, querido. Mas aí que voltamos, para haver consolo, tem que haver o quê? Luz. Porque se os meus irmãos não sabem que eu preciso ser consolado, não, como que eu vou ser consolado? Então, muito do que a gente está falando aqui hoje parte do pressuposto que eu preciso mostrar quem eu sou. Eu preciso mostrar aquelas debilidades que eu tenho, eu preciso mostrar as crises que eu enfrento para que a igreja possa me consolar. Se eu ficar em silêncio, se eu viver fechar e viver só para mim, a igreja vai ser limitada. E tem muita gente que é frustrada com a igreja porque a igreja não agiu como supostamente deveria, mas nunca houve um coração de trazer e de pedir ajuda. Aí realmente é difícil, querido. Então que a gente tenha esse coração de desejar luz para que aí a igreja cumpra esse papel nas nossas vidas. Então, irmãos, nós vimos 3 porções da comunhão. Comunhão com a Trindade, comunhão com os santos na reunião da igreja e a comunhão da mesa. E eu volto aqui, né, colocar um ponto que a gente já falou. Elas não se substituem. Uma não vai substituir a outra. Uma vai complementar a outra. Então, irmãos, se o Senhor está falando que alguma dessas aqui nós estamos sendo deficientes, nós estamos sendo limitados, que a gente possa se empenhar por mudar esse quadro. Para que isso seja completo. E para a porção da comunhão seja completa na nossa vida. Para que essa edificação seja por parte da própria Trindade, seja por parte do corpo, ela aconteça na nossa vida. Amém? E só para fechar, eu queria só pedir para os irmãos abrirem nesse texto aqui. Esse aqui eu não coloquei, que o texto é grande. É o último texto que a gente vai ler. Colossenses 1, a partir do verso 13. Pode ir lá? Deixei o pessoal mal acostumado a ter tudo ali, né? Mas isso é bom, irmãos, que é menos coisa para fazer. Então vamos lá. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Ele, Cristo, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos continuar lendo, mas só antes aqui, quando Paulo entendeu, quando ele teve a revelação aqui, ó, do que nós acabamos de ler, que nós somos libertos do império das trevas, de que Cristo é tudo isso que o texto diz, a imagem de Deus, o primogênito da criação, cabeça do corpo, plenitude de Deus e etc. E que nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados, que nós seremos santos, inculpáveis e irrepreensíveis se permanecermos firmes e alicerçados na fé. E tudo mais que o texto diz aqui, quando ele entendeu isso, Paulo não teve outra opção a não ser fazer o que ele faz aqui a partir do versículo 24. Aí vamos continuar lendo aqui, ó. Agora, diante de toda essa revelação, de tudo isso aqui que a gente acabou de ver, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando cada um toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Então, quando Paulo enxergou isso aqui, irmãos, quando Paulo enxergou a pessoa de Cristo, enxergou o tamanho daquilo ali, ele não teve outra opção, a não ser fazer isso aqui, ó. Nos alegrar nos sofrimentos em favor da igreja. Advertimos e ensinamos os irmãos para que eles amadureçam no conhecimento de Cristo. E nos enforcemos e empenhamos o máximo possível em favor da igreja. Então, irmãos, para a gente fazer o que nós lemos na segunda parte do texto, nós precisamos alcançar a revelação da primeira parte do texto. Quando essa revelação entra, quando essa ficha cai na nossa mente, nós enxergamos o nosso estado, enxergamos toda essa condição aqui que nós tínhamos, tudo isso aqui, a gente não vê outra opção, irmãos. Eu preciso agora fazer isso. Eu preciso me doar. Eu preciso sofrer. Eu preciso me entregar em favor do corpo. Eu preciso me ajudar a amadurecer meus irmãos em Cristo. Eu preciso me esforçar o máximo possível pela igreja. É o que Paulo estava falando. Mas quando você vê, o texto continua. É o versículo seguinte. Ele teve a revelação. E agora, diante da grandeza da revelação, eu não tenho outra coisa para fazer, a não ser me entregar em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, primeiro, que os chamamos de revelação, irmãos. De quem nós somos, de quem nós éramos, de quem nós nos tornamos em Cristo. E a partir daí, que Ele nos ajude a nos doarmos, então, em favor do corpo dele, que é a igreja. Então, nós precisamos praticar isso, irmãos. E eu queria orar com os irmãos com relação a isso. Os irmãos estão aqui? Ou não? Não. Então, você podia cantar uma musiquinha aqui enquanto a gente... vem cá, Eren. Canta aqui com os irmãos. O André está lá na salinha, né? Mas aí nós vamos orar, irmãos. Quando a gente canta, eu ia pedir para você. Vamos dispensar, não, queridos, rapidinho. O senhor quer falar coisa aqui com a gente essa noite. Enquanto a gente canta aqui, ora ao Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo, você está vivendo em comunhão? Você tem vivido isso? Você tem se esforçado em favor do corpo? Você tem se doado em relação ao corpo? Ou você tem escolhido se poupar? O quanto a gente se poupa mostra que às vezes a gente precisa de mais revelação da parte do Senhor. Então o Senhor nos chamou. Quando ele
conversa com Pedro ali, depois dele ter sido ressuscitado, ele fala assim, quando pergunta a Pedro se ele ama, ele fala que, então Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, se dedica para elas. O amor do Senhor está nas pessoas. Então nós precisamos disso, irmãos. Então quando a gente canta aqui, ora sobre isso. Depois nós vamos orar junto. E pedir para que o Senhor fortaleça esse entendimento na nossa vida, para que esse entendimento se torne algo prático em nós. E para que o Espírito flua nessa vida da igreja, pare de ser algo teórico. O chamar um ao outro de irmão, deixe de ser um bordão, mas vire algo real. Que a gente se enxergue como família verdadeiramente. Para que essa porção da comunhão que envolve a igreja seja plena na nossa vida. Amém? Amém.